Saudações a todos, saudações a todas que nos acompanham. Meu nome é Matheus Ferreira Bezerra, sou professor da UNEB, coordenador do projeto Reflexões Contemporâneas sobre Direito e Justiça. E hoje, em mais uma edição, nós temos aqui a honra de contar com Reinaldo Couto, ele que é professor da UNEB, ele é advogado da União, muito conhecido na área, com seu curso, tem livros publicados na área de Direito Administrativo, é um especialista na área, e vem hoje nos falar um pouco sobre processo administrativo disciplinar. Então, professor Reinaldo, uma grande honra recebê-lo aqui novamente. Você já esteve presente conosco no campus e hoje vem participar da forma virtual, né, desse debate remoto. Então, é uma grande honra tê-lo aqui nesse nosso projeto mais uma vez. Então, com a palavra, agradeço ter aceitado o convite e estar disposto a falar para os nossos alunos, para a comunidade acadêmica do direito. Tá bom? Muito obrigado. Antes de começar as minhas palestras, eu sempre cito um filósofo da igreja, um filósofo confessional chamado São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, ou Tomás de Aquino, que foi um clérigo, foi um religioso da Igreja Católica, ele estudou a gratidão humana. E percebam que a Igreja Católica, na Idade Média, detinha todo o poder. Tinha o poder cultural, o poder jurídico, o poder econômico. Imaginem o seguinte, na Idade Média, era o Papa que coroava os reis, era o Papa que trazia alguma legitimidade aos reis. Então, a Igreja Católica detinha um poder quase ilimitado. E havia um instituto chamado a Confissão, o Instituto da Confissão, que dava mais poderes ainda à Igreja Católica. Por quê, Mateus? O padre, o clérigo, tinha acesso ao que estava na sua mente, aos seus pecados, à sua psique. Então, São Tomás de Aquino, com esse material riquíssimo, passou a estudar uma das qualidades humanas mais importantes, que nós mais apreciamos. Que qualidade é essa? A gratidão humana. São Tomás de Aquino dividiu a gratidão humana em 3 níveis. Num primeiro nível, que é mais superficial, mais formal, afasta, é um nível que não traz carinho, não traz intimidade. O segundo nível, que é um pouco mais afetivo, um pouco mais afetuoso, que já traz mais carinho, que traz mais ligação. E um terceiro nível, que é o nível mais profundo, o nível mais amoroso, o nível mais sentimental, o nível que traz mais aproximação, o nível mais subjetivo. Em relação a esses 3 níveis, São Tomás de Aquino os associou a algumas línguas faladas na época. O primeiro nível, ele associou ao inglês. Percebam que no inglês, quando nós expressamos gratidão, nós usamos a palavra thank, que tem a mesma origem semântica da palavra thank. Então, no inglês, e a palavra thank é pensar, vocês bem sabem. Então, no inglês, a gratidão, ela é racional, ela é pensada, ela é cerebral. No segundo nível, São Tomás de Aquino associou a 2 línguas latinas, ou seja, mais quentes, mais amorosas, que são o francês e o espanhol. No francês, nós temos, para expressar a gratidão, a palavra merci, me coloco à sua mercê. No espanhol, nós temos a palavra gracias, você me fez uma graça, te devo uma graça. Mas somente uma palavra, segundo São Tomás de Aquino, pode expressar o nível mais amoroso, o terceiro nível, o nível mais subjetivo, o nível mais profundo de gratidão. E essa palavra é originada de uma expressão latina, obligatus, para ligar. Essa língua é o português, e a palavra é obrigado,
Somente o obrigado expressa a gratidão no terceiro nível. Assim, eu gostaria de dizer muito obrigado a você, Matheus, pelo convite. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado a todos e todas que estão nos assistindo agora, que estão dispensando o seu tempo, porque vocês poderiam estar fazendo outras coisas, poderiam estar estudando, poderiam estar descansando, poderiam estar com seus familiares, estão aqui nos ouvindo a mim e a Matheus, falarmos sobre processo administrativo disciplinar. É lógico que vocês estão, sem dúvidas, entrando em um debate sobre um instituto jurídico que pode enriquecer a vida de vocês, a vida acadêmica, as carreiras de cada um de vocês, até porque a atuação na área disciplinar é uma atuação que rende muitos frutos e há poucas pessoas fazendo o direito administrativo disciplinar, laborando no direito administrativo disciplinar. Agora, o direito não está dissociado da história. Nós precisamos de bases históricas e bases teóricas para entendermos os institutos jurídicos. Nós não podemos dissociar a criação das normas dos eventos acontecidos ao longo da história. Quando nós pensamos em processo administrativo disciplinar e sindicância punitiva, nós não podemos esquecer, em hipótese alguma, do devido processo legal. Nós não podemos esquecer, em hipótese alguma, do inciso 55 do artigo 5º da nossa Constituição. O inciso 55 diz que a todos os litigantes em processo judicial ou administrativo, são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Essa construção do contraditório e da ampla defesa, do Due Process of Law, ela tem uma origem histórica no século XIII. Muita gente esquece o que se passou através dos tempos. Nós não podemos esquecer para entendermos o processo administrativo disciplinar e a sindicância. No século XIII, em 1215, nós tivemos a edição da Magna Carta Libertatum. E ali surgiu o primeiro documento que realmente consolidou o devido processo legal, ou Due Process of Law. Segundo a Magna Carta Libertatum, nenhum cidadão podia ser privado da sua vida, da sua liberdade ou da sua propriedade sem que fosse julgado pelos seus pares, segundo a lei da terra. Nós temos aí claramente uma garantia de contraditório. E temos também, claramente, os processualistas não lembram, mas os administrativistas e constitucionalistas sempre lembram que o Due Process of Law foi o embrião também da separação de poderes. Eu não tenho só aí a garantia do contraditório da ampla defesa, a garantia de um julgamento justo. Eu tenho a estipulação de que 3 poderes devem atuar. O executivo, que muitas vezes quer invadir a esfera de interesses e direitos legítimos do cidadão, mas para isso ele precisa do judiciário, as leis da terra, as leis que foram postas pelo parlamento inglês.
temos o devido processo legal e a separação de poderes, e temos o surgimento dos primeiros advogados, por mais incrível que pareça, porque o rei, ele não dialogava direto com o poder judiciário, ele dialogava com o poder judiciário para que o due process of law fosse observado através de um representante. Esse representante, naquela época, podia ter qualquer nome, mas a atuação era a atuação de um advogado. O rei não se dirigia direto aos pares que julgavam as causas, aos cidadãos que julgavam as causas. O rei tinha uma pessoa interposta. Ninguém ou quase ninguém nota que no due process of law nós temos algumas instituições e alguns instrumentos que nós usamos até hoje, como a separação de poderes e o advogado, a representação perante o juízo. E o processo administrativo disciplinar, ele não se afasta do devido processo legal. Ele deve ser observado e deve ser concretizado através desses direitos e garantias fundamentais adquiridos ao longo da história. Percebam que antes do devido processo legal e antes da Declaração de 1789 na França, em especial antes da Declaração de 1789 na França, a legitimidade do poder era divina. O poder tinha legitimidade divina. O faraó era um representante de Deus na terra. O rei Luís XIV era um representante de Deus na terra. A sua legitimidade era sanguínea, era hereditária e era divina, não era terrena. Tanto que o rei Luís XIV, lá na França, pré-revolucionária do século XVII, dizia l'état c'est moi. Os direitos ou interesses públicos são os meus direitos ou interesses privados. Eu sou a França, porque eu fui escolhido por Deus para comandar a França. Veio a Declaração de 1789, outro instrumento importantíssimo para nós compreendermos o devido processo legal. Não vou falar agora da Declaração de 1789. Primeiro eu vou dar um exemplo de violação ao devido processo legal. Notem que na Inglaterra do século XIII nós já tínhamos o due process of law, mas na França do século XVII nós não tínhamos o due process of law. Por quê? Porque não havia naquela época uma organização das Nações Unidas, não havia uma Liga das Nações, sequer havia uma Cruz Vermelha lá, Croix Rouge, que foi o primeiro organismo internacional que não tratava especificamente da integração entre nações, mas foi o primeiro organismo internacional que surgiu, que foi a Cruz Vermelha com Henri Dunant. Nós não tínhamos a uniformização dos direitos humanos. O que era adquirido em relação a direitos fundamentais na Inglaterra não se comunicava com os direitos fundamentais da França. Então, séculos depois, na França, nós ainda tínhamos a concentração de poder, o julgamento feito por um cidadão apenas, a confusão entre o interesse público e o interesse privado, e tínhamos o arbítrio. Na corte do rei Luís XIV, havia a seguinte divisão: vários ministros de várias pastas e um primeiro-ministro que estava acima de todos os outros ministros. O cargo de primeiro-ministro vagou. Todos os outros ministros queriam ascender ao cargo de primeiro-ministro. Um em especial, chamado Nicolas Fouquet, tinha maior interesse. Ele era o ministro da Fazenda, ministro da Economia, um homem brilhante, um intelectual, um homem inteligentíssimo, e ele teve a seguinte ideia:
eu vou fazer a festa de inauguração do palácio que eu construí, chamado Vaux-le-Vicomte. O palácio era Vaux-le-Vicomte. Vou fazer a festa, vou impressionar o rei Luís XIV, mostrar que eu sou o homem certo para me tornar primeiro-ministro, e no dia seguinte à minha festa, ele vai me nomear, vai me ascender ao cargo de primeiro-ministro. Nicolas Fouquet fez a festa, serviu as melhores comidas, as melhores bebidas, chamou todos os artistas de Paris da época, os intelectuais, os embaixadores, e convidou o rei Luís XIV. O rei Luís XIV não precisava estudar, não precisava ser carismático, não precisava ser inteligente, não precisava convencer, porque o seu poder, sua força, vinha do seu nascimento. Tinha origem divina. Nicolas Fouquet começou a se mostrar um grande anfitrião, falando em alemão com o embaixador da Alemanha, em inglês com o embaixador da Inglaterra. Se mostrou italiano com o embaixador os embaixadores das repúblicas italianas. Ele se mostrou um grande anfitrião e começou a ofuscar de maneira clara o Rei Sol, Le Roi Soleil. O Rei Sol começou a ficar escanteado. O que é que vocês acham? No dia seguinte, será que ele foi nomeado primeiro-ministro? Claro que não. No dia seguinte, ele foi preso e os seus bens foram todos confiscados. Ele passou o resto da vida na cadeia sob acusação de corrupção. O rei Luís XIV acusou, condenou e legislou ao mesmo tempo. Nós tínhamos uma concentração de poderes. Não havia dual process of law. Não havia processo. E processo é uma garantia dos direitos materiais do cidadão. E essa garantia dos direitos materiais do cidadão só surge efetivamente com muita força depois da inversão da titularidade do poder. O poder deixa de ser divino, vox imperator, vox Dei, a voz do imperador é a voz de Deus, e passa a ser terreno. Vox populi, vox Dei. A voz do povo é a voz de Deus. Se inverte a legitimidade do divino. Não é mais o divino meta-jurídico que legitima o poder estatal. Depois da Revolução Francesa, passou a ser o próprio cidadão o fator de legitimidade do poder estatal. A gente não quer dizer aqui que as religiões precisam ser proscritas ou banidas, mas o Estado, apesar de proteger todas as religiões, deve ser laico. E o seu poder deve emanar do povo. E todos os cidadãos devem ter igual parcela de poder. O artigo 1º da Revolução Francesa, da Declaração de 1789, é claro ao dizer: les hommes naissent libres et égaux en droit. Os homens nascem livres e iguais em direitos. Depois, a doutrina americana nos mostrou a máxima: one man, one vote. Cada ser humano tem um voto, ou seja, tem igual parcela de poder na sociedade. A Declaração de 1789 foi ainda mais longe. Nos disse: la société a le droit de demander compte a tous agents de son administration. A sociedade tem o direito de demandar contas de todos os agentes da sua administração. Também a Declaração de 1789 nos mostrou a exigência de separação de poderes e garantia de direitos fundamentais.
O novo constitucionalismo, porque nós tínhamos o constitucionalismo antigo, anterior à Declaração de 1789, e o constitucionalismo novo, depois da Declaração de 1789, que não se confunde com o neoconstitucionalismo que surgiu depois da Segunda Guerra Mundial. Mas o constitucionalismo novo, pós-declaração, nos disse o seguinte: toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation du pouvoir déterminée n'a point de constituição. Em todas as sociedades onde não há declaração de direitos, nem separação de poderes, nós não podemos falar em uma Constituição real, como aquela Constituição de Ferdinand Lassalle. Nós falamos em uma Constituição que é uma mera folha de papel. E essa é a base do nosso processo administrativo disciplinar. Por quê? Porque o processo administrativo disciplinar tem como função primordial garantir os direitos fundamentais de primeira, de segunda e terceira geração, de todas as gerações. O processo administrativo disciplinar, professor Matheus, nós temos, por exemplo, no artigo 6º, o mínimo existencial, que trata da dignidade da pessoa humana, no artigo 6º da Constituição Federal de 1988. Nós temos direito fundamental à saúde, nós temos direito fundamental à educação, nós temos direito fundamental à segurança pública. E esses direitos fundamentais são efetivados como? Através de um fantasma? Através de uma instituição despersonificada? Não, meus amigos. Esses direitos e garantias fundamentais trazidos desde a Declaração de 1789 até hoje são garantidos por servidores públicos. Como é que você vai ter educação gratuita, universal e pública sem servidor público? Como é que você vai ter direito à saúde pública sem servidor público? Como é que você vai ter direito à segurança pública sem servidor público? Não há. Não há como se ter acesso aos direitos fundamentais sem a atuação dos servidores públicos. Mas essa atuação dos servidores públicos deve se dar de acordo com seus deveres e observando as suas proibições. Porque o serviço público só será prestado com a devida qualidade se o servidor observar os seus deveres e evitar incorrer nas suas proibições. O que garante um serviço público de qualidade? Dois poderes da administração pública. O poder hierárquico, porque a administração pública não pode ser anárquica, nós precisamos de estamentos claros nos quais há alguém que coordene, que verifique, que ordene um grupo de pessoas para o atingimento de uma finalidade nobre, que é a prestação do serviço público. E nós precisamos do poder disciplinar, porque se aquela pessoa que coordena, que verifica, que organiza, que cobra, que dirige, que controla, não tiver as suas ordens obedecidas, ou notar que as normas estão sendo descumpridas pelos seus subordinados, se faz necessária a utilização do processo administrativo disciplinar e da sindicância punitiva.
Nós, no Brasil, somos muito arrogantes em relação aos nossos vizinhos, em relação à América do Sul. Nós achamos que somos os melhores, que somos os maiores, mas não, nós estamos muito aquém em relação ao processo administrativo disciplinar e sindicância punitiva do que alguns países da América do Sul. A nossa lei 8.112, na parte que trata de processo administrativo disciplinar, os artigos 143 a 182, ela é uma lei insuficiente, ela é uma lei defasada, uma lei retrógrada. Vamos fixar o primeiro ponto. Você que é servidor público, ou você que não é, se coloque na situação de um servidor público. Prefere sendo servidor público? Disponibilizar alguns finais de semana em uma entidade filantrópica e pagar algumas cestas básicas ou ser demitido? A maioria vai dizer que prefere disponibilizar alguns finais de semana para ajudar em um hospital e pagar algumas cestas básicas do que ser demitido. Agora, percebam que essas duas primeiras sanções, limitação de finais de semana e pagamento de cestas básicas, são sanções penais. São sanções que substituem a pena de prisão dos artigos 43 e 44 do Código Penal. E a demissão é uma sanção ao ilícito funcional. Assim, o valor jurídico da relação entre servidor e Estado eu posso dizer, tão caro quanto alguns valores jurídicos protegidos pelo direito penal. Ora, se eu prefiro ter uma sanção penal do que ser demitido, a minha relação com o Estado é tão importante, tem um valor tão grande, quanto alguns bens jurídicos que, quando violados, ensejam sanção penal. Qual é a conclusão que nós chegamos? Que nós temos que usar em relação aos ilícitos administrativos, em especial dessa monta, os ilícitos administrativos funcionais à teoria do tipo. Nós não podemos, como há na Lei 8.112, como há no Estatuto dos Policiais Federais, ter tipos abertos, subjetivos, e que às vezes não estão relacionados com o cargo, com o exercício do cargo, ou com o cargo, com o desempenho da sua atividade. No Estatuto dos Policiais Federais, por exemplo, você vai responder, se você for policial federal, a PAD, se você andar com pessoas de má fama. Se você não quitar as suas dívidas, você vai responder a PAD. E qual é a relação dessas condutas com o exercício do seu cargo? Não há. Por quê? Porque nós não temos uma teoria do tipo em relação aos ilícitos administrativos e, em especial, aos ilícitos administrativos funcionais. E nós damos risada da Colômbia. A Colômbia é desorganizada, kkkk. Não, meus caros.
na década de 80, na Colômbia, havia uma guerra entre dois cartéis, o cartel de Cali e o cartel de Medellín, década de 80. A corrupção na Colômbia era endêmica. Era endêmica de tal maneira que El Patrón, nosso Pablo Escobar, chegava para o servidor público, para o policial rodoviário, para qualquer servidor público e dizia: plomo ou prata? Chumbo ou prata? Digamos que o policial rodoviário dissesse: não, patrão, não, o senhor não precisa me pagar nada. Eu não quero chumbo, nem quero prata, o senhor não precisa me pagar nada. Aí o patrão chegava para ele e dizia: você vai ter que aceitar prata, ou vai ser plumbo. Plomo ou plumo, em latim. O servidor público era obrigado a receber a propina para estar nas mãos dos chefes dos cartéis. Havia uma corrupção endêmica. Nas décadas de 90 e 2000, a Colômbia conseguiu reverter esse quadro. Todo extremo, um quadro extremo de corrupção, gera outro extremo, um quadro extremo de combate à corrupção. Então, a Colômbia criou o seu código disciplinário do servidor público, que só o código disciplinário do servidor público tem mais de 200 artigos. E na Lei 8.112, nós temos menos de 42 artigos, e muito mal redigidos, e que não se utilizam da teoria do tipo penal, nem se utilizam das prerrogativas do processo penal. O processo administrativo disciplinar e a sindicância punitiva devem ser construídos legislativamente. Deve haver uma mudança legislativa. E aqui eu falo como professor assistente da Universidade do Estado da Bahia. Eu não falo como advogado da União, não falo representando a AGU, não falo como ex-procurador-chefe da União do Estado da Bahia. Eu falo com base na liberdade de cátedra trazida no inciso 2 do artigo 206 da Constituição. Falo como professor. Todo o nosso sistema de processo administrativo disciplinar e sindicância punitiva deve ser varrido do ordenamento jurídico para que outro sistema, bem parecido com o da Colômbia, possa ser inaugurado. Perceba, por exemplo, professor Matheus, que na Lei 8.112 nós não temos uma hipótese de impedimento. Aliás, não. Temos uma hipótese de impedimento apenas. Uma hipótese de impedimento. Qual é a hipótese de impedimento? Apenas uma hipótese de impedimento. Quando um cônjuge, companheiro, parente ou afim até o 3º grau funciona como membro da comissão. Ou seja, quando a mãe funciona como membro da comissão de um filho num processo administrativo disciplinar, só essa hipótese. As hipóteses de impedimento são aplicadas de maneira subsidiária com a utilização da Lei 9784. Na Lei 9784, nós temos algumas outras hipóteses. Se você tiver interesse direto ou indireto na causa,
se você tiver participado como perito, testemunha ou representante, se você tiver processo administrativo ou judicial contra o acusado. É uma lei, a 8.112, em relação ao PAD e a sindicância punitiva, incompleta. Não garante contraditório e não garante ampla defesa. E há coisas aberrantes, como por exemplo, vocês sabem bem que o dever de instaurar o PAD é da autoridade que certamente irá julgar. Certamente irá julgar. Em algumas hipóteses, a gente tem um problema, porque a autoridade instaura achando que vai ser uma suspensão. Só que depois se percebe que vai ser demissão. Então, aí, nessas anomalias, a autoridade que instaura não será a mesma autoridade julgadora, mas, em regra, a autoridade que instaura o PAD ou a sindicância punitiva será a autoridade julgadora. Mas a competência para apurar o ilícito funcional não é da autoridade, é da comissão processante, que é formada por 3 membros em relação ao PAD. Esses 3 membros são servidores estáveis, sendo que o presidente tem que ter escolaridade igual ou superior ao do acusado, ou ocupar cargo igual ou superior ao do acusado. Digamos que essa comissão de processo administrativo disciplinar opine pelo arquivamento. Depois da instrução probatória, note que o acusado servidor não cometeu o ilícito funcional. Esse relatório é opinativo. A autoridade pode julgar de acordo com o relatório ou não. A autoridade pode se afastar do relatório se ela achar que há prova manifesta da prática de ilícito. Entre esses 2 momentos, a confecção do relatório e o julgamento da autoridade, não se abre a oportunidade do já indiciado se manifestar. Não se abre. Na Lei 8.112, nós temos apenas uma oportunidade dele apresentar a defesa. Ele pode se manifestar em todos os atos administrativos do processo, mas ele só tem uma oportunidade para apresentar a defesa. Depois da indiciação, ele tem 10 dias para apresentar sua defesa. Costumeiramente, nós adotamos 2 oportunidades para ele se manifestar de maneira defensiva. Quando ele é intimado do início do PAD, ele pode apresentar uma defesa preliminar, isso é costumeiro, não está na lei, mas na lei está a possibilidade dele se defender depois da iniciação, 10 dias depois da iniciação. Depois do relatório, não existe qualquer possibilidade do indiciado se manifestar. Digamos que o relatório tenha sido pelo arquivamento e a autoridade resolva aplicar a sanção, a pena de demissão. Ele não terá sido ouvido. Ele terá sido cientificado, intimado de um relatório pelo arquivamento. E nós não temos a possibilidade de manifestação. Precisamos mudar para quê? Para colocar uma norma dizendo que se a autoridade notar ou tiver argumentos para afastar o relatório, ela deve apresentar os seus argumentos e a sua motivação e abrir prazo para que o já indiciado se manifeste antes da sua decisão final. Nós temos uma carência enorme em relação a contraditório e ampla defesa. Nós achamos que o processo administrativo disciplinar e a sindicância punitiva são irmãos menores do processo civil e do processo penal. Vários doutrinadores no Brasil se debruçam a estudar o processo civil, o processo penal. Os grandes juristas do Brasil, mais conhecidos, não são administrativistas, nem constitucionalistas, nem civilistas. São
processualistas, porque todos entendem que você não é advogado se você não conhecer processo civil, você não é advogado se você não conhecer processo penal. E o processo administrativo? Não merece as garantias? Não merece um rito mais elaborado, como os ritos do processo civil, como os ritos do processo penal? É claro que merece. Assim eu digo, está tudo errado, está tudo incompleto em relação ao processo administrativo disciplinar e sindicância. Está tudo incompleto. Nós temos, por exemplo, a súmula 5, súmula vinculante número 5, que gera uma certa esquizofrenia. Ela diz que não é obrigatória a participação de advogado no processo administrativo disciplinar. Até pouco tempo, o STJ tinha uma súmula em sentido completamente contrário, dizendo que é obrigatória a participação de advogado em processo administrativo disciplinar. Eles revogaram a súmula tem alguns meses, mesmo a súmula vinculante do Supremo, a súmula vinculante número 5, já ter sido editada há alguns anos. Vocês sabem que a súmula vinculante, ela necessita de 8 ministros para sua aprovação. Ela foi inserida pela emenda constitucional número 45, de 30 de dezembro de 2004. Ela precisa de 8 ministros e ela vincula os demais órgãos do Poder Judiciário e a administração pública, mas não vincula o Poder Legislativo. Em relação a 8.112, e em relação à Lei 9784, a 8.112 trata do processo administrativo disciplinar. A 9784 trata do processo geral, ou seja, se houver alguma dúvida, alguma incompletude na 8.112, se aplica subsidiariamente a Lei 9784, a lei federal. Na Lei 9784, não se exige a participação de advogado em processo administrativo. Mas a lei estadual, a lei do Estado da Bahia, 6677/94, exige a participação de advogado. E ela viola a súmula vinculante? Claro que não. Ela viola a Constituição? Claro que não. A súmula vinculante não vincula a Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Então nós podemos ter uma lei estadual dizendo que é obrigatória a participação de advogado em processo administrativo disciplinar, e deve ser obrigatória. Porque o bem jurídico envolvido é mais caro do que aquele protegido, do que alguns dos protegidos no direito penal. Assim, meus amigos e minhas amigas, queridos, eu termino a nossa conversa, e eu gosto de provocar, com uma pequena parábola árabe. Um senhor de 95 anos estava plantando tâmaras. Tranquilamente, com 95 anos. Um jovem de 15 anos, arrogante, com a arrogância da juventude, se aproximou do senhor, dando risada, e disse: velho, por que está plantando tâmaras? Sabendo que elas só florescem e frutificam muitos anos depois. O senhor virou-se para o jovem e disse: se eu não as plantar, ninguém as colherá. O que é que a gente está fazendo hoje aqui? Eu e meu amigo Matheus. A gente está plantando uma sementinha da dúvida no cérebro de cada um dos senhores e das senhoras. Eu não sou o dono da razão. Eu posso estar errado. Aliás, eu gosto muito de um trecho daquela música de Raul Seixas. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter
velhas opiniões formadas sobre tudo. Não esperem de mim um direito esquematizado. Não esperem de mim um direito decorado. Não esperem de mim submissão cega à lei, à jurisprudência e à doutrina. Esperem de mim, e eu espero de cada um dos senhores e das senhoras, questionamento, debate, motivação. É assim que nós devemos encarar o direito. Muito obrigado, professor Matheus. Muito obrigado a você que está aí nos acompanhando, está despendendo o seu tempo precioso para ouvir esse jovem senhor que está fazendo talvez a sua última live em virtude do cansaço da idade, em virtude do cansaço das atribuições. Meu amigo Reinaldo, muito obrigado. Foi brilhante aí a sua explanação, suas provocações são muito importantes. Enquanto você ia falando, eu ia aqui pensando realmente, levantando aqueles questionamentos, a dúvida, né? A semente da dúvida realmente foi plantada e vale a pena. Espero que você que esteja assistindo também sinta a mesma dúvida e vá buscar as respostas, né? Como bem falou o professor, esse é o nosso papel de professor, de educador, trazer questões a serem esclarecidas, né? Se de repente a gente não esclarece tudo, que fiquem aqui as questões para serem esclarecidas por aqueles que nos ouvem, tá? Reinaldo, tenho certeza que não será a última, você é jovem, tem muita energia, muita disposição, sei que o cansaço é momentâneo, mas uma pessoa com o seu gabarito, a sua força de vontade de vencer, de ensinar, de questionar, vai ter sempre disposição aí para muitas e muitas apresentações, tá certo? Eu te agradeço mais uma vez, de coração aí, por ter aceitado o convite, por dispor do seu tempo para falar um pouco para a comunidade que nos assistirá nesse vídeo, e agradeço aí mais uma vez por você dividir um pouco do seu conhecimento aqui conosco, tá certo? Fica aí. Maravilha, meu amigo, eu que agradeço. Um grande abraço. Um grande abraço para você. Até a próxima. Até a próxima.